Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Acordaram? Estão bem dispostos? Oh, coisa maravilhosa! Já estamos chegando quase na sexta-feira, não é isso? Então, gente, dando continuidade à nossa quinta-feira, dia 20, daremos continuidade com geografia. Encerraremos a quinta-feira com geografia, tá? Na página 105. Dando continuidade sobre o Brasil na América do Sul, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? A história das capitais brasileiras, né? Olha, eu tenho aqui o caderninho de mapa de vocês, né? Nosso caderninho do livro de geografia, tá? Aqui nós temos um mapa do Brasil, tá? Que esse mapa aqui está falando sobre os quilombolas. Mas eu não quero falar sobre os quilombolas. Aqui eu estou mostrando para vocês que o Brasil, né, o nosso país, ele está dividido em pedaços, né? E esses pedaços são quem? São os estados brasileiros, tá? Nós temos quantos estados brasileiros? Nós temos 26 estados brasileiros, né? E o Distrito Federal, que é quem? Brasília, não é isso? Então, nós temos os estados e as capitais, tá? Então, depois vocês olhem no livro, no caderninho de mapa de vocês, na página 23, que vocês irão ver, né? Os estados, certo? Onde tem a bolinha preta, né, com verde, são o quê? São as capitais, né? Ó, Ceará, Fortaleza, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador, tá? Minas Gerais, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, entendeu? Então, você tem os estados e as capitais, tá? Então, vocês olhem esse mapa de vocês, tá? E estudem os estados e as capitais, tá? Para que vocês possam conhecer cada estado e a sua devida capital, tá certo? Então, agora vamos continuar aqui nosso livro, página 105. A história das capitais brasileiras, né? Nosso país teve, desde que os portugueses aqui chegaram, 3 capitais, tá? A primeira foi quem? Foi Salvador, na Bahia, fundada em 1559, tá? Então, Salvador, né, que fica na Bahia, foi a primeira capital brasileira, tá certo? A partir de 1763, a capital da colônia passou a ser o Rio de Janeiro, tá? Então, essa decisão foi tomada pela coroa portuguesa, que percebeu a necessidade de a administração da colônia ficar mais próxima da região das minas. Assim, a exploração do ouro poderia ser melhor controlada, tá? Então, a primeira capital foi Salvador, a segunda capital foi Rio de Janeiro, tá certo? Então, a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808 e o Rio de Janeiro continuou sendo a capital do nosso país até 1960, tá? Quando a nova capital, Brasília, foi inaugurada no dia 21 de abril, tá? De 1960, tá certo? Então, a primeira capital foi Salvador, a segunda Rio de Janeiro e a terceira, que até hoje, né, Brasília, a capital do nosso país, tá certo? Então, na página 106, ó, Rio de Janeiro, capital brasileira a partir de 1763, né? O local onde foi construída a cidade moderna de Brasília havia sido escolhido há muito tempo, mas só no governo de presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira realizou-se a construção da capital. O plano piloto, traçado geral da cidade, né, foi elaborado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. O também arquiteto Oscar Nier projetou os principais prédios e praças públicas. Não podemos esquecer a contribuição do pernambucano Joaquim Cardoso
engenheiro e calculistas de muitas das obras da nova capital, principalmente das concebidas por Nier, né? Para lá migraram trabalhadores de todo o Brasil. Esses trabalhadores foram chamados de candangos, tá? Eram os trabalhadores que trabalhavam na construção de Brasília, tá? Eles foram chamados de candangos, tá? Não esqueçam. Então, vamos aqui na página 107. A inauguração da nova capital brasileira. Qual foi a nova capital brasileira? Depois de Salvador, Rio de Janeiro, foi Brasília, né? Na inauguração de Brasília, foi celebrada uma missa campal na Praça dos Três Poderes, diante da mesma cruz em que Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil e que fora trazida de Portugal especialmente para esse dia. Todos os sinos das igrejas de Lisboa, assim como os da Basílica de São Pedro, em Roma, repicaram festivamente, saudando a nova capital da República Federativa do Brasil, né? Então, Brasília foi uma cidade toda planejada, né? Uma das primeiras cidades planejadas, tá? E teve a ajuda, né, de Oscar Niemeyer, né, Joaquim Cardoso, que era engenheiro, e de outras pessoas, candangos, né, que foram os trabalhadores que tiveram presentes na construção daquela cidade, ok? Então, nós temos aqui páginas 108 e 109 para serem feitas, tá? Nós temos aqui na página 108, primeira questão. Ó, nesta imagem, você vê o traçado da capital brasileira. Responda. Ó, esse traçado lembra o quê? Ó, o traçado aqui, o desenho, ele lembra o quê? Será que ele lembra o formato de um carro? O formato de uma pipa voando no céu? O formato de um avião? Aí você vai escrever, né? Você conhece esse prédio? Desembaralhe as sílabas e descubra o nome dele. Então, você vai desembaralhar e vai descobrir o nome desse prédio aqui, né? Lá de Brasília, tá? Na página 109, nós temos o seguinte. Sobre a capital do Brasil, que é Brasília, responda. O nome do presidente que realizou a construção da nova capital do Brasil. Então, a capital do Brasil, ela foi construída na época de qual presidente? Aí você vai ler aqui o textozinho, né, que tem, e vai encontrar a resposta, tá, queridos? Na B, como eram conhecidos os trabalhadores que participaram da construção de Brasília? Eu já falei, né, e vocês devem pesquisar. Na outra questão, escreva um pequeno texto contando o que aconteceu no dia da inauguração de Brasília, tá? Então, você vai ler, tá? Além de ler, gente, vocês podem pesquisar no YouTube vídeos que falem sobre a inauguração de Brasília, tá? Então, vocês assistem um pouquinho, né? Vê coisas diferentes do nosso livro e vocês fazem a conclusão de vocês, tá? Escrevendo um pequeno texto falando sobre o que aconteceu no dia da inauguração de Brasília, tá certo? Então, procure, gente, pesquisem, né? Porque quanto mais nós pesquisamos, mais nós aprendemos, não é isso? Não fica só no que está aqui no livro, a gente aprende além do livro, tá certo? Então, façam aí a página 108 e 109, pesquisando, lendo, né? Sabe que geografia a gente tem que ler bastante, não é isso? Geografia, história, ciências, né? São matérias que tem que ter muita leitura, tá certo? Então, faça com capricho, com vontade de aprender cada vez mais, tá bom, crianças? Um abração e obrigada mais uma vez.